Vamos colocar de pé? Livro de Salmos 57. Salmo número 57, versículo 1 a seguir. O salmo não tem capítulo, tem número. E o salmo é cantado, né? Todo salmo ele é cantado. São 150 hinos que cantavam pela madrugada, à noite, nos cultos serenos. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus enviará seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procura devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abraçados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos, e a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei. Desperta, glória minha, desperta alaúde e harpa. Eu mesmo os despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantar-te-ei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até aos céus, e a tua verdade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra. Querido Deus e amado Pai, te damos graças, Senhor, por mais esse privilégio, Senhor, de nós estarmos aqui reunidos no nome de Jesus. Abençoa, Senhor, esta família, Pai, este culto, esta casa de oração, e nos conceda, Senhor, sabedoria, entendimento, força para servir o Senhor com alegria. É o que nós te pedimos e te agradecemos no teu nome, Jesus. Amém? Irmãos, nós lemos um salmo, e um salmo que nos fala das misericórdias do Senhor nosso Deus. Davi, orando a Deus, cantando a Deus, bendizendo o nome do Senhor. Nós vemos que o Salmo 55, 56, 57, 58 é Davi clamando a misericórdia de Deus. Davi suplicando a súplica, Davi reprovando as obras dos ímpios, a ação de graças por várias vitórias, enfim,
E no 61 ele diz: ouve, ó Deus, o meu clamor. Mas Davi foi um homem de grandes combates, né? Davi foi um homem de... Desde quando ele estava lá no campo, pastoreando ovelhas, Davi tinha um combate. Porque Davi era um homem que tinha compromisso com seu pai, Jessé, e com seus irmãos também. Porque ele era o restolho. Davi era um camarada ruivo, pequeno, e não tinha muita vantagem para estar numa guerra. Se tivesse, fosse como Abinadab, Eliabe, ele daria uma bruta espada grandona do lado, combatendo com a armadura grandona no peito, não estaria pastoreando ovelhas. Estaria uma outra pessoa lá, mas Davi, ao olhar dos homens, ele não tinha capacidade, porque é uma coisa terrível quando alguém não vê capacidade no outro. Já notou isso? Quando a pessoa não põe capacidade no seu próximo, esse aí é incapaz. Esse aí não serve para nada. Esse daí aguenta não. Então o que acontece? Davi era uma pessoa que não era visto como uma pessoa capaz de estar numa guerra, capaz de combater na guerra, mas Deus vê diferente. Deus age diferente. Davi, olhando as ovelhas no campo, veio o leão para devorar uma ovelha, ele deu nele. Veio o urso, também deu nele. Mas quem é que deu força para Davi matar um urso e matar um leão? Foi Davi? Davi foi o instrumento usado para matar o leão, para matar o urso. Não foi o instinto de Davi. Davi era corajoso, audacioso, pronto, né? Mas quem deu vitória a Davi foi o próprio Deus. Mas nos olhos de Jessé e dos seus irmãos, vamos dizer que ele era uma pessoa imprestável. Mas depois que Davi foi ungido a rei, ele levou 40 anos para poder assumir o trono de Israel. Se ele, na manada das ovelhas, ele já tinha luta, porque não foi fácil para Davi. Quando Samuel derramou o óleo sobre a cabeça de Davi, a Bíblia nos diz que o Espírito de Deus se apoderou de Davi, mas ele não foi assumindo logo o trono. Ele não foi assumindo logo, já pegando uma coroa para colocar na sua cabeça. Não foi assim. Às vezes nós aceitamos Jesus na mocidade, nascemos no berço evangélico, mas vai sendo lapidado. A igreja está sendo lapidada, como no exército de Gideão, 33 mil homens, só 300 foi aprovado. Só 300 carregaram as tochas, os vasos. Então, muitas vezes, na casa do Senhor, na obra de Deus, nós somos provados. É muitos chamados e poucos escolhidos. Mas Davi perseverou. Davi, mesmo sendo perseguido por Saul, Davi sendo perseguido por aquele rei, mesmo Davi sendo perseguido, passando por momentos difíceis, mesmo quando Davi estava na presença do rei Saul, quem é que era a pessoa para consolar o rei Saul? Davi, com a sua harpa. Quando o espírito imundo catava Saul, quem é que estava lá? Davi. Cantava, solava seus hinos, e Saul voltava a ter um espírito manso. O diabo largava ele, o perturbador largava ele, e ele então voltava ao normal. Mas a inveja, toda pessoa que serve a Deus, ele tem inimigos.
queira eu, queira você, queira quem seja quem for, todos que servem a Deus têm inimigos. O maior inimigo do homem, ele não vê. Mas o demônio não usa um cachorro, ele não usa uma vaca, ele não usa um animal, não. Ele vai usar o próprio ser humano para poder prejudicar, para poder perseguir. E o maior tropeço do ser humano está na cavidade bucal. Porque a língua só fala o que os olhos vê. Já imaginou isso aí? Se os olhos não vê, ele não comenta nada. Se os ouvidos não ouvir, ele também não comenta. Então, analise bem. Davi tinha inimigos, não tinha? Mas por que Davi tinha inimigos? Porque ele era um homem que tinha uma riqueza imensurável de Deus na vida dele. Então, Davi, quando as batalhas surgiam, ainda que ele tivesse um grande exército ao lado dele, mas muitas das vezes o exército não é confiável. É aí que está o segredo da coisa. É como na adversidade financeira. A pessoa pode ter parentes que são bons, bem-sucedidos de bolso, mas se ele cai numa dificuldade financeira, os parentes não enfiam a mão no bolso para ajudar ele. Enfia? Ei, é meio difícil. Dinheiro não tem amizade. Não tem, não. Pessoa tem, mas ele fica preso, porque entra na sua vida, ele não consegue se liberar. A estrela da vida estava cercada de exército, de homens, mas o refúgio de Davi não era o exército. O refúgio de Davi não era os de dentro de casa. Davi tinha um refúgio. Quem é que era o refúgio de Davi? Aí entra agora a confiança de Davi em Deus. Por quê? Davi, se nós olharmos o Salmo 55, ele vai dizer assim, ó: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas de mim, e não escondas esconda da minha súplica. Atende-me e ouve-me, lamento-me e rujo por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me aborrece. Veja, tem coisas que é difícil. Quem é esse inimigo? O inimigo do homem, às vezes, se torna ele próprio. Porque o que o homem planta, isso ele colhe. Não adianta. Que ele plantar, ele vai colher. Nós vemos a história de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas, por ele ser um homem segundo o coração de Deus, você sabe por que isso significa? É que Davi, todas as vezes que Davi caía, ele buscava em Deus, ele confessava o seu pecado. Às vezes que ele não confessou, Natan chegou e chamou a sua atenção na queda dele com Batseba, e que matou Urias. Então, analisa, Davi era um homem que errou muito. Davi foi um rei que teve as suas imensas dificuldades, mas era um homem que reconhecia os seus pecados, reconhecia as suas fragilidades, reconhecia os seus defeitos, reconhecia que por baixo daquela coroa tinha um homem, e acima daquele homem, acima daquela coroa, tinha um Deus, ao qual conhecia ele muito melhor do que ele mesmo. Então, analisa, Davi, por mais que ele seja rei, ele tinha as suas adversidades. Ele olhava para si próprio, fraquezas,
impedimentos. E para vencer o homem exterior, para vencer esse homem interior, no Salmo 56, versículo 4, diz assim, ó: em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? Olha, que me pode fazer a carne? A carne, todos os dias, torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. O homem, por isso que ele não confiava em si próprio. Não, Davi não confiava. Ele não confiava porque se ele confiasse em si próprio, ele estava perdido. Ele estava em situação terrível, porque as suas próprias carnes, suas próprias forças, não lhe daria vitória, e nem livraria ele dos seus inimigos. Por isso que Jeremias disse, olha, maldito é o homem que faz da sua carne o braço forte e aparta o coração do Senhor. Quem confia no poder da carne, no poder do dinheiro, no poder da força humana, ele é um destruído, ele é um homem abatido, ele cai em ciladas. Mas quando Davi observava que as lutas estavam acima da sua força, aí mudava a história. Aí entra o Salmo 57 que diz, ó, tem misericórdia de mim, ó Deus. Aí sim. Aí ele deixou a sua força, deixou seu exército, deixou tudo aquilo que ele impedia e passou então a clamar. Aí está o segredo da vitória do homem. Como diz Jeremias 33:3, clama-me. Quando o homem passa agora a confiar na misericórdia do Senhor, aí sim ele vai tirar a sua força, vai tirar o seu braço, vai tirar a sua força natural e vai passar então a confiar do Deus Todo-Poderoso. Aí ele vai alcançar a vitória. Por quê? Porque ele então já passou a clamar pela misericórdia do Senhor. Aí continua dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Veja, calamidades. O que é calamidades? Ô, tadinho. Tadinho. Davi? Davi é um tadinho, é um coitado. Davi é um rei destruído, porque a opressão está vindo de fora. Um incesto dentro da sua casa. Sabe o que é um incesto, né? Um adultério dentro da sua casa. Olha, uma difamação, filho usurpando seu próprio trono. Os capitães do exército, os escrivãos, olha, os escribas do templo, tudo sabendo a ruína que estava sobre a vida de Davi. Aí Davi, coitado, olha, a sua fama estava no auge, né? Estava, em vez de aumentar, estava despencando. Olha, você quer ver uma pessoa ser abatida fácil, é quando ele perde o temor do Senhor. Quando ele perde, olha, a confiança. O ser humano pode passar pelas maiores dificuldades, mas se ele tem uma porta aberta e pode olhar para cima, ele vence. Pode vir luta de todos os lados, mas se ele tem um coração limpo para com Deus, ele tem fé. A Bíblia nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova das coisas que se espera. Quando ele tem fé, tem o coração limpo e tem confiança em Deus,
pode levantar o exército maligno que for, que ele saltará muralhas e que ele sai vencedor, porque Deus é o seu refúgio, fortaleza, bem presente na angústia. E é o que Davi fazia. Era o homem segundo o coração de Deus? Tinha luta? Tinha problemas? Tinha dificuldades? Tinha, olha, tudo que veio sobre ele. Mas, aí ele escreve um Salmo 119. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Falhou, mas foi um homem sincero. O que manda é a sinceridade de coração, não aquela de boca. E aí o que acontece? Ele, por ser conhecedor da sua palavra, ele sabendo que ele tinha um Deus como refúgio, foi que ele, mesmo nas calamidades, nas dificuldades, nas maiores provações, ele clamava a Deus. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Você vê, sem confiança. Clamarei ao Deus por mim, porque tudo que é Ele que executa. Olha a confiança do homem. E como o homem desse não vencer? Não, ele venceu. Por quê? A confiança estava posta em Deus. A confiança estava nas mãos de Deus. Tinha tanta confiança que ele não olhava. A Bíblia nos diz que ele nunca regressou, mas sempre avançou. Olha, ele dos céus enviará o seu auxílio. Isso é para quem tem esperança. Salvará do desprezo aquele que procurava devorar-me. Veja, Deus sempre operou em favor da sua justiça. E Davi era um homem que era um homem abraçado por Deus. Por causa de que ele era abraçado por Deus? Por causa que ele errava, sim. Não tem perfeito. Tem perfeito na face da terra? Não tem. Tem perfeito? Não existe perfeito. Olha Pedro nos primeiros dias da sua fé. Oscilava. Era um homem bruto, ignorante. Mas o tempo e a graça de Deus na vida dele lapidou o velho homem. Davi, não é porque Davi tinha uma coroa, era um rei, que todo mundo dizia, não, esse homem é perfeito. Não, não existe perfeito. A perfeição vem de acordo no caminhar, do viver, do aprender. Jesus mesmo disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Isso sim, quando a pessoa aprende de Jesus, passa a ter uma vida com o Senhor Jesus, passa a caminhar com o Senhor Jesus, é diferenciado. Quando a pessoa procura caminhar com Deus, é diferente. Olha o viver de Abraão, quando estava em Ur dos Caldeus, que Deus disse para Abraão, Abraão, sai-te do meio da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que hei de te mostrar. Fazer-te-ei uma grande nação. Veja, Abraão passou a andar com Deus, a sua vida agora não era mais com a família, era com Deus. Quem que Abraão levou na caminhada, na jornada? Sara e o seu sobrinho Ló. Então a vida de Abraão não mudou lá na terra de Padã Arã. Mudou na caminhada, mudou na jornada. Então a pessoa vai vivendo com Deus e vai pegando os costumes de Deus, a santidade de Deus, a perfeição de Deus, o amor de Deus. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Então o que acontece? A pessoa tem que se chegar a Deus. Então Davi tinha essas características no seu viver. Por mais que ele errava, por mais que ele pecava, ele diz na sua palavra, o justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado. O ímpio cai e continua caído, porque a sua tendência é a impiedade, é a iniquidade, é a malignidade. Ele vai continuar caído, mas o justo não. O ímpio nunca se levanta,
mas o justo não. Porque ele tem aprendido de quem? Daquele que é o mais justo, que é o santo, que é o pai da justiça, o criador da justiça, que é a justiça. Então, veja, é diferenciado. Então, a perfeição está em Deus. Acabou. A perfeição está em Deus. E assim vamos aprendendo dia após dia, porque hoje nós estamos de pé. E o amanhã? Temos que orar hoje, santificar hoje, buscar hoje, pedir Deus, segure em nossas mãos, para que nós não venhamos vacilar, não venhamos prostrar. Mas se prostrarmos ou vacilarmos e formos sinceros e íntegros a Deus, Deus é fiel para conosco e não nos deixará prostrados. Ele nos ajuda com a sua misericórdia, porque as misericórdias do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. Amém? Deus nos abençoe e que nós aprendamos com o Senhor Jesus, com as lições de Davi e que possamos permanecer não desanimados, não perplexos, não abatidos, não destruídos, mas numa boa conduta servindo a Deus. Amém? Vamos pôr de pé, vamos orar e vamos encerrar, esse culto no nome de Jesus. Glória a Deus. Querido Deus e amado Pai, te damos graças, Senhor, por mais este momento que nós estamos na tua casa. Abençoa, Senhor, nossas vidas, nos cobre com teu sangue, nos dê vitória, guia os nossos pés na veia da justiça, dai-nos a tua bênção, segure nossas mãos e nos dá força, Senhor, para que possamos crescer na graça e no conhecimento, servindo a Ti cada dia das nossas vidas. Assim te agradecemos por tudo, Pai, no Teu nome, Jesus. Que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo, seja com todos nós hoje sempre. Todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.